Salve, torcida corintiana! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Timão. Recado dado, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Corinthians vive uma corrida contra o tempo e contra as dívidas que ameaçam diretamente o planejamento esportivo do clube. Desde o último dia 12, a equipe está impedida pela FIFA de registrar novos jogadores devido a um transfer ban provocado pela falta de pagamento ao Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. A dívida gira em torno de 6,145 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 33,4 milhões de reais na cotação atual. Sem condições de quitar o valor integral, a diretoria corintiana tem apostado em propostas progressivas na tentativa de convencer os mexicanos a aceitarem um acordo que permita o parcelamento do débito e, assim, libere o clube da punição. A estratégia adotada pelo Corinthians tem sido negociar em etapas. Primeiramente, foi oferecido o pagamento de 30% do valor total à vista, com o restante parcelado. Diante da negativa, o clube aumentou a oferta para 50%, depois elevando ainda mais a proposta para 70% pagos imediatamente. Mesmo com esse esforço para tornar a proposta mais atraente, o Santos Laguna ainda resiste em aceitar os termos, o que tem colocado pressão sobre a cúpula corintiana. As conversas acontecem por meio de videoconferências com representantes do clube mexicano, mas até o momento não houve acordo formalizado. A diretoria espera que, com a nova oferta, haja avanço suficiente para oficializar o plano e garantir a liberação para inscrever reforços ainda nesta janela de transferências. O prazo é apertado. A janela atual se encerra no dia 2 de setembro, e o Corinthians sabe que precisa agir rápido se quiser contar com novos nomes para o restante da temporada. A punição da FIFA impede o clube de registrar qualquer contratação, o que tem limitado as possibilidades de reformular o elenco, mesmo em meio a uma campanha instável e a crescente pressão por resultados. Apesar das dificuldades financeiras, o clube vê como prioridade resolver este caso específico com o Santos Laguna, já que o não pagamento dessa dívida é a causa direta do bloqueio atual imposto pela entidade máxima do futebol mundial. No entanto, esse é apenas um dos muitos problemas financeiros que o Corinthians tem enfrentado. A situação é ainda mais delicada diante da possibilidade de sofrer outras punições semelhantes nos próximos dias. A expectativa nos bastidores é de que a Corte Arbitral do Esporte confirme novas condenações contra o clube. Uma delas diz respeito à dívida com o paraguaio Matias Rojas, que cobra mais de 40,3 milhões de reais referentes ao não cumprimento de obrigações contratuais. Outra envolve o clube argentino Talleres, que reivindica o pagamento de 4,334 milhões de dólares, cerca de 23,3 milhões de reais, pela compra do meia Rodrigo Garro. Esses valores, somados às demais pendências já existentes, elevam o passivo do clube para cifras alarmantes. O Corinthians, portanto, se vê em um cenário de urgência múltipla a negociar com seus credores, evitar novos transfer bans e manter a competitividade esportiva. Em meio a uma crise financeira profunda e decisões políticas importantes se aproximando, como a escolha do novo presidente, a diretoria busca equilibrar as contas sem comprometer ainda mais o futebol profissional. Cada negociação é uma tentativa de manter o clube respirando, tanto dentro quanto fora de campo, com a esperança de que alguma solução concreta possa surgir antes que as portas do mercado se fechem e a situação se torne ainda mais irreversível. Há um silêncio incômodo pairando sobre Itaquera. Não é o silêncio da torcida, que mesmo ferida segue presente, mas o do futebol que um dia pulsava com intensidade dentro do Corinthians e hoje parece ter sido sepultado sob o peso de decisões mal calculadas, dívidas impagáveis e um elenco que não encontra mais o caminho da vitória ou da identidade alvinegra. O time que outrora impunha respeito em qualquer estádio agora entrega atuações apagadas, confusas e sem alma, como se estivesse à deriva em campo, sem comando, sem ideia e, sobretudo, sem reação. Enquanto a arquibancada clama por um recomeço, o clube segue afundado em uma sequência de erros administrativos que se refletem diretamente no que se vê nos jogos, um Corinthians irreconhecível, sem padrão, sem fome, sem futebol. Nos bastidores, a situação é ainda mais sombria. A dívida de mais de 33 milhões de reais com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres já bloqueia o registro de reforços, enquanto novas punições se aproximam, somando mais de 60 milhões em pendências com Talleres e Matias Rojas. O clube tenta desesperadamente negociar com os credores, oferecendo parcelas, promessas e acordos verbais, mas pouco resolve de fato. Com a janela de transferências prestes a se fechar, o Corinthians está amarrado, sem espaço financeiro para contratar e sem perspectiva esportiva de recuperação a curto prazo. A morte do bom futebol corintiano não veio em um único jogo, mas em cada escolha empurrada com a barriga, em cada contrato não honrado, em cada plano mal executado. Hoje, o que se assiste é o reflexo de um gigante enfraquecido, cercado por dívidas, pressionado por sua história e incapaz de reencontrar o brilho que um dia o fez temido.
A crise não se limita aos números frios dos boletos acumulados ou às limitações impostas pela FIFA. Ela se reflete no campo, no semblante abatido dos jogadores, na falta de intensidade, na ausência de liderança e no desespero da comissão técnica que, a cada rodada, tenta encontrar soluções improvisadas em meio a um elenco desmotivado e mal montado. A desconexão entre o que o Corinthians já foi e o que é hoje se tornou gritante, e o distanciamento entre o time e sua torcida aumenta na mesma proporção da frustração que toma conta do ambiente. A morte do bom futebol não foi repentina, mas uma consequência de anos de decisões que priorizaram atalhos, discursos vazios e a aposta em promessas que nunca se concretizaram. Mesmo com um cenário desolador, a diretoria ainda aposta em acordos verbais, reuniões por videoconferência e tentativas de parcelamentos que não sensibilizam os clubes credores. O problema é que enquanto o Corinthians negocia a sobrevivência fora de campo, dentro dele o tempo não para. A cada jogo perdido, a pressão aumenta. A cada janela perdida, a reconstrução se torna mais difícil. E o risco de novas sanções paira como uma sombra ainda mais pesada. O futebol que outrora era símbolo de superação, garra e títulos, agora é sufocado por gestões ineficazes, promessas descumpridas e uma incapacidade crônica de planejamento. Não se trata apenas de resultados ruins, mas da perda de identidade de um clube que deixou de se reconhecer até no próprio espelho. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Agora, o que mais importa é ouvir quem sempre esteve lá, a fiel. A torcida que carrega esse clube nas costas, que canta mesmo na derrota, que empurra mesmo quando o time tropeça. É impossível ignorar o sentimento de revolta, de frustração e de incredulidade que toma conta de quem vê o Corinthians nesta situação. Não é apenas uma fase ruim. É algo mais profundo, mais estrutural, que ameaça os pilares do que o clube representa. O que está acontecendo com o Corinthians? Onde foi parar o orgulho de ver um time vibrante, competitivo e temido? A voz da torcida precisa ser ouvida, porque talvez só ela ainda consiga resgatar um pouco da essência que se perdeu pelo caminho. Você, torcedor, que acompanhou cada conquista, que viveu as glórias e as quedas, o que sente ao ver o Corinthians mergulhado nesse mar de dívidas e incertezas? É justo assistir calado enquanto o clube afunda entre gestões que empurram os problemas e jogam promessas ao vento? Como aceitar ver o clube travado, sem reforços, sem perspectivas, enquanto outros avançam e se estruturam? Está na hora de falar, de cobrar, de exigir mudanças que vão além de uma vitória em campo. Está na hora de questionar quem está cuidando do Corinthians como ele merece. E até quando a paixão da torcida vai ser usada como escudo para encobrir a má administração? Deixe sua opinião, seu desabafo, sua indignação. O que você acha que precisa mudar de forma urgente? O que dói mais, perder jogos ou perder a identidade? Participe, comente, se envolva, porque o Corinthians é muito maior do que essa fase e a reconstrução precisa começar pela base mais sólida que esse clube tem, você. A pergunta agora não é mais o que o Corinthians pode fazer, mas sim o que a Fiel vai fazer para exigir o respeito que o clube merece. Sua voz pode ser o começo de uma virada que não depende apenas de bola na rede, mas de consciência, cobrança e coragem. Notícias fresquinhas do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Corinthians. Até o próximo vídeo.